Pedro Rocha, Bosquilha, Júlio Brandt, Leilão da 777 e Cria da Colina metendo gol nas eliminatórias. Cara, hoje o vídeo tá recheado de assunto. O Vasco não joga, parece ter mais assunto do que quando o Vasco joga, né? Então vambora, esse é o NSC Vasco. Se você gosta do canal, se você é novo no canal, se inscreva aí. Se você já curte os vídeos do canal, já deixa seu like aí pra marcar presença e encaminhar esse vídeo pra mais vascaínos. E vambora, que hoje tá lotado. Cara, o Vasco fez sondagens por Pedro Rocha e Bosquilha. Isso não foi confirmado pelo Vasco, obviamente nunca vai ser confirmado pelo Vasco uma sondagem por um jogador. Mas é aquela, sabe quando você tá passando ali, tem uma piscina, aí você fala assim, será que essa piscina tá gelada? Deixa eu ver. Ela coloca o pezinho. É assim, é saber se a piscina tá muito gelada. O Vasco precisa sondar. Isso aí, cara, faz parte. E também pode até ser muita cortina de fumaça, ou para saber como que a torcida vai reagir a esse tipo de notícia. Isso acontece muito. Aquela notícia meio vazadinha assim, só para ver como que a torcida vai reagir. Eu acho que é isso. Mas, para falar dos dois jogadores, eu acho que o Bosquilha seria uma boa opção para o banco de reserva. Ele deve ganhar muito menos do que o Payet. E o Payet já vazou, já foi embora. Beleza, perfeito. E o Coutinho provavelmente vai ficar, então vai ser o titular da posição. Não tem outra pessoa ali para ser o titular da posição. Se o Coutinho estiver saudável, é o Coutinho nosso jogador. Não adianta a gente ficar conjecturando, imaginando outro jogador ali, porque, cara, o nosso 10 é o Coutinho. Ele pode jogar com a 11, com a 22, com a 44, com a 1100. O nosso 10 é o Coutinho. A gente tem que torcer para esse cara tá bem, tá saudável. Eu já comentei aqui sobre o que eu acho que é a melhor posição para ele, a melhor forma dele jogar. E é essa posição de registrar é bom, né? Regista que o Pirlo fazia, que o Tonali fazia. Agora o Tonali tá meio afastado do futebol, né? Mas o Tonali faz também. Cara, é essa posição. Você não marca. O Coutinho não marca. O Coutinho cria jogada. E ponto, e ponto, e ponto. Tem que ficar livre o tempo todo no campo. Pra pegar a bola, pra sair com a bola e pra chegar no ataque. Ponto, ponto. Se der pra chutar, chuta. Se der pra passar, passa. Mas organiza o time. Tem que organizar o time, cara. Essa é a posição do Coutinho. Não adianta a gente imaginar que ele vai ficar driblando todo mundo, passando e disputando com o zagueiro na força física. Não vai fazer isso. Não é o físico dele. Ele é drible de corpo, é passe bom, é chute de fora da área. Isso que é o Coutinho. Cruzamento, é isso que é o Coutinho. Ponto. Tá perfeito pra gente. Mas o Coutinho precisa de um reserva. E a gente tem o Zuccarello, que é da base, tá subindo agora. E já foi testado pelo Diniz. A gente tem o Estrela, que pode estar voltando de lesão, mas, cara, o Estrela, tomara que ele consiga ter uma longevidade no futebol, porque ele sofre muito com lesão desde a base. E ele tem muito talento, mas ele também tem muito problema físico. Isso é um problema enorme pra gente. E, cara, eu acho que eu tenho que procurar um jogador ali mais experiente. E o Bosquilha é um jogador experiente pra caramba. Tem passagem na Europa, tem passagem na Série A do Brasileirão. Acho que ele é a base de São Paulo, né? Então, ele sabe jogar bola. O que atrapalhou muito a carreira dele foram as lesões. Mais uma vez o problema da lesão. Mas eu acho que esse ano ele tá bem saudável, ele jogou bastante no Operário, ele jogou bastante contra a gente, ele organizou muito time lá dos caras. Então, assim, pra ser banco, pra entrar no segundo tempo, pra ajudar, beleza. Eu acho que é bem-vindo sim, eu acho que não seria um grande problema não. O Vasco não tá procurando titular pra essa posição nesse momento, porque já tem o Coutinho. E ter dois jogadores do tamanho do Coutinho, por exemplo, é meio complicado. Então, se você tiver um jogador que vai entrar ali, vai ficar tranquilo sendo banco, e quando entrar vai dar o gás, pô, é isso que o time precisa. O problema é cair muito o rendimento na hora que trocar, né? Mas aí tem que ter avaliação. Eu acho que não cairia tanto, porque o Coutinho no segundo tempo ele tá sempre bem cansado, então entra alguém com gás. Mas vamos ver se é só uma sondagem, se é alguma coisa mais séria. Vamos aguardar, né? Mas, e no caso do Pedro Rocha, cara, eu acho que isso aí foi uma cortina de fumaça pra alguma outra coisa. Foi só pra esconder alguma outra coisa aí que o pessoal não quer dar muita atenção agora nos noticiários, ter que lidar com isso.
Porque, cara, Pedro Rocha, pra mim já foi. Assim, tentou, tinha um hype enorme esse cara, tinha um hype enorme quando ele jogava no Grêmio. Ele era hypado pra caramba, ele voltou pro Flamengo, cara, como se fosse o gênio do futebol, mas ele não deu muito certo. Então, eu acho que não seria bom pro Vasco, não. Eu acho que não seria um bom reserva pro Verratti. Acho que o Vasco teria que ir em outro jogador para ser reserva do Verratti. Talvez o próprio GB ser o reserva do Verratti boa, entendeu? Que também tá treinando com os titulares, né? Durante esses tempos aí. Então, o pessoal, é aquele reforço caseiro que a gente sempre espera que aconteça. Tomara que o GB se dê bem no profissional, porque na base ele tá jogando muita bola mesmo, e jogador que se destaca na base tem que subir pro profissional e ter chance suficiente até estourar, ou o suficiente para saber se ele vai vingar ou não, né? Então, dois jogadores aí que eu espero muito que esse ano cresçam de produção e cresçam em minutagem, Zuccarello e o GB, beleza? E o próximo assunto que eu falei foi o Júlio Brandt, correto? Então vamos lá. O Júlio Brandt se pronunciou, ele falou sobre a venda da Vasco SAF e o motivo porque ele saiu da gestão do Pedrinho, etc, etc, etc. Cara, eu acho que isso é muito cortina de fumaça, é muito papo, é aquele papo de candidato. Isso é papo de candidato, cara. Eu já gostei muito do Júlio Brandt, já quis muito ele como presidente do Vasco, de verdade. Mas eu vi, assim, cara, parece que é o poder pelo poder, entendeu? E não tô gostando disso. E, infelizmente, larguei a mão do Júlio Brandt. Larguei a mão do Júlio Brandt. Porque, cara, assim, a motivação dele pra mim não é tão genuína assim, entende? Ele não tá me passando verdade no que ele tá fazendo, na posição dele. Então, eu não gostei. De verdade, eu não gostei da forma que ele saiu da gestão. E ele comentou, para aspas dele, que se você quer vender, ele fez uma analogia, né, com a venda da Vasco SAF e com a venda de um carro. Ele falou assim, se eu quero vender meu carro, eu anuncio meu carro ele falou até o nome do site, eu anuncio meu carro no Web Motors e não vai desvalorizar meu carro em nada, porque todo mundo vende um carro pelo Web Motors. Perfeito. Parabéns, Júlio Brandt. Ótima analogia. Só que você só esqueceu de falar que você também, quando você anuncia um carro para vender, é porque as pessoas esperam que você esteja trocando de carro. E não que você tá com uma dívida maior do que o valor do seu carro, da sua casa, e você vai perder sua casa. Que você deve todo mundo e tá todo mundo te executando na justiça. Que você tem uma recuperação judicial em aberta, que você tá falido. Só esqueceu de falar isso. Porque se você tá devendo alguém no seu bairro e você anuncia para vender o carro e todo mundo sabe que você deve no seu bairro, se você tem um Civic G10 para vender, parece o carro do Batman, você vai vender esse carro, as pessoas vão oferecer 20 mil reais pro seu carro no Pix, aqui agora, no Pix. Porque sabe que você tá desesperado, com a corda no pescoço. E é o Vasco assim. Então, cara, de verdade, se você... Existem momentos e momentos pra você fazer esse movimento. É igual a venda do Ryan, cara. O Vasco vai vender o Ryan. Isso é iminente. O Ryan vai sair do Vasco. Resta saber se vai sair por 10 milhões, por 20, por 25, por 30, por 40. Beleza? Só que assim, você vê um Palmeiras vendendo um jogador, você vê que o Palmeiras só bate recorde de venda. O Atlético Paranaense, quando tava bem financeiramente porque tava na Série A, e não estava precisando de dinheiro, vendeu o Vitor Roque por um valor astronômico. Cara, o Vasco vendeu o Paulinho, e os dois hoje estão no Palmeiras por 26 milhões, 20 milhões de euros, alguma coisa assim. Por quê? Porque o Vasco precisava de dinheiro, o Atlético Paranaense não. O Vasco estava com a corda no pescoço, o Atlético Paranaense não. Cara, você dá valor também pelo contexto que você tá. E o contexto do Vasco é muito ruim financeiramente. Todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe disso. Então, se você sair oferecendo o seu time, vai chegar só coisa ruim pra quem vai querer te comprar, velho. Não adianta você fazer showroom, apresentar e não sei o que todo mundo sabe qual é a situação do Vasco. Tá exposto na mídia o tempo todo. Quem vai comprar um intermediário, um player grande do mercado, com certeza já conhece o Vasco, já sabe a situação do Vasco. As ofertas não chegaram porque o Vasco claramente tem um embrólio na justiça. Assim que isso se resolver, espero que se resolva quanto antes, cara, vai chover de proposta. E aí vai do Vasco aceitar melhor ou pior. É óbvio isso, cara, isso é muito óbvio. É muito óbvio. Ah não, mas falam que a dívida é alta. Meu amigo, desculpa. Com um aportezinho você já
já tira a dívida e a vida segue e o cara vai começar a ganhar dinheiro daqui a pouco. Então não vem com esse papo não. Isso aí é papinho pra mim. Beleza? Isso aí pra mim é papinho. E continuando falando da 777, cara, o Vasco tá muito tranquilo com o leilão das ações lá da 777, porque o Vasco não tem problema com isso. O Vasco já tem aqui na justiça uma situação, tá amparado pela Justiça do Brasil. A venda das ações lá, os caras se viram lá com a ICAP, se ele quiser dinheiro, se ele quiser, ele se vira lá. Lá que ele vai se virar. Aqui o Vasco já tem um embrólio na justiça, as coisas vão seguir do jeito que estão. E o Vasco tá muito tranquilo juridicamente quanto a isso. Porque a 777 deu um golpe no Vasco. Enorme. Foi um golpe que a gente sofreu. A gente foi muito lesado por essa empresa. Espero que essa empresa suma, desapareça. E que se for comprovado que o Josh, o Steven Pasco, o Juan Arciniegas, esses caras aí cometeram um crime, que eles sejam presos. Se for comprovado que eles sejam presos, eles paguem tintim por tintim de tudo que eles lesaram. O Vasco e os outros clubes, todos os outros clubes da 777 se ferraram na mão desses caras. Então, cara, você quer ser irresponsável, quer fazer coisa errada? Quer ferrar os outros? Então você que se vire pra lá, entendeu? Esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo, espero que você deixe seu like. Comenta aí o que você acha dessas situações. Bosquilha, Pedro Rocha, GB, Zucarello, Júlio Brandt e 777. Cara, eu fiz, emaranhado de coisa aí do vídeo de hoje, hein? Beleza? Tamo junto, esse é o MSC Vasco. Um abraço pra você, é nóis.